você quer. Bom dia, amigas! Sejam bem-vindas a mais um vídeo no canal. Bem-vindas ao primeiro vlog de 2026. Inclusive, feliz ano novo pra vocês, que esse ano seja um ano maravilhoso pra todas nós. Eu já tava começando a me arrumar, tinha esquecido de introduzir o vídeo, então vou introduzir rapidinho, vou começar a me arrumar. Hoje é segunda-feira, eu tenho várias novidades pra contar pra vocês, inclusive de um tópico que sempre me perguntam. Aqui no YouTube não tanto, mas nas outras redes sociais, que é sobre minha desistência de medicina. A gente vai conversar sobre tudo isso hoje, vamos conversar sobre o desafio fitness que eu faço sempre. Eu fiz várias vezes ano passado, esse ano eu vou fazer também. Vai começar no dia 12 de janeiro, vai ter todo mês, então não se preocupe se você não conseguir entrar no de janeiro, você entra no de fevereiro. E assim, o desafio tá muito legal, eu preparei tudo com muito carinho pra vocês. E, enfim, vamos conversar sobre tudo isso. Hoje vamos treinar, né? Claro, primeira segunda-feira do ano. E eu ia fazer aula de bike hoje, só que a aula de bike na segunda-feira é 6 horas da manhã. E aí, assim, gente, é complicado, né? Porque eu fui dormir meia-noite, eu ia dormir, ia ter 5 horas de sono. Então eu decidi não ir e fazer só aula de localizada e depois fazer meu treino normal. Então já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e pode deixar sugestões aqui também de vídeos que vocês queiram, sobre emagrecimento, que eu vou comentar hoje um pouco também. Se vocês quiserem saber alguma coisa específica, deixem nos comentários que eu leio. Tá, amigas, então bora começar a se arrumar. Eu já passei protetor no rosto, que é um protetor normal que eu uso, fator 70. E aí depois eu passo o protetor em stick. Que tanto de proteção é essa, né? Mas enfim. Esse protetor aqui é um protetor da Pintix que eu amo. Eu uso em literalmente todos os vídeos, porque ele é realmente muito bom. Eu também uso como base. Eu tava com uma espinha aqui, vocês viram? Tipo assim, não cobre absurdamente, mas cobre bastante. Então eu passo ele e depois eu começo a maquiagem em si. Que também é uma coisa bem básica. Eu não sou muito de me maquiar, até porque eu não sei. Gente, esse ano eu tô aproveitando o máximo a vibe do início de ano pra fazer tudo o que eu tô querendo fazer. Inclusive, esse projeto que eu falei pra vocês, eu já vou até começar a falar sobre ele, porque é uma coisa muito legal. Eu espero que não esteja dando pra ouvir a barulheira do caminhão de lixo lá fora, né? Mas se estiver dando pra ouvir, vocês ignorem. Contextualizando pra quem caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, que inclusive eu tô amando o YouTube recomendando meus vídeos, tá? Eu amo isso, eu fico super feliz. Enfim, se você caiu aqui de paraquedas, eu passei por um processo de emagrecimento sem nada, tá? Não tomei nada. Tem que deixar claro, né? Porque hoje em dia tá complicado. E nesse processo de emagrecimento eu perdi 15 quilos em um ano. Eu tava com 82 quilos. Deixa eu falar pra vocês minha altura também, pra vocês se situarem. Eu tenho 1,73. Quando eu comecei o processo de emagrecimento, eu tava com 82 quilos e agora eu tô com 67 e pouquinho. Mas o peso mínimo, assim, que eu cheguei durante esse processo de emagrecimento, né, foi 67 quilos, cravado, em dezembro de 2000 e... Ixi, agora eu não sei, gente. Esse negócio de virada de ano me deixa meio confusa. O peso mínimo que eu cheguei foi 67 quilos, agora eu tô com 67 e pouquinho. E durante esse processo de emagrecimento, quando eu comecei... Gente, é porque assim, é muito complicado, né? Quem tá nessa situação de estar acima do peso e ter que começar, sabe do que eu tô falando, que é muito complicado você simplesmente começar. Então, eu não sei exatamente como foi que eu falei, cara, eu preciso começar. Eu sei que teve um episódio específico que eu tinha uma blusa minha que eu gostava muito. Eu não lembro exatamente qual era a blusa também, porque eu doei praticamente tudo que eu tinha naquela época. E essa blusa, chegou um momento que nem ela cabia mais em mim. Ela não era pequena, ela simplesmente era uma blusa de tamanho M e não tava cabendo mais em mim. E aí eu desesperei quando eu vi aquilo, porque você geralmente não enxerga, né? Eu não enxergava que eu tava tão acima do peso. Tanto que minha mãe falava comigo, nossa, nem tô, tipo, eu não conseguia enxergar, porque realmente
É uma situação muito complicada, gente, é até difícil de explicar. Então, assim, foi uma fase da minha vida que eu simplesmente descontava todos os problemas que estavam acontecendo na comida. Por isso que eu engordei tanto. Porque eu nunca fui acima do peso, sabe? Daí, na pandemia, 2020, que eu comecei a engordar e o ápice foi 2022. Aí, depois de um tempo, sem enxergar que eu tava precisando me cuidar, tipo assim, eu sabia, mas eu não sabia. Eu não sei explicar, gente, sinceramente. Bom, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu precisava me cuidar e tudo mais, só que eu me sentia muito sozinha, porque eu não queria falar com ninguém, porque ninguém ia entender o que eu tava passando, sabe? Então, assim, eu não comentei com ninguém, e assim, eu já tava na merda. E aí, se eu comentasse com alguém que não entendesse o que eu tava passando, e aí a pessoa fizesse um comentário totalmente desnecessário, que provavelmente poderia acontecer com muita facilidade, eu ia querer desistir. Então, eu não comentei com ninguém, comecei a me cuidar no off, literalmente no off. E por isso que eu tenho tantos vídeos dessa época, assim, porque eu gravava muito. Então, assim, vídeos de antes e depois, que era uma forma que eu acompanhava minha evolução. E eu gravava muito esses vídeos porque eu queria acompanhar como eu tava ficando, sabe? Como tava sendo essa evolução. E no início, gente, é muito difícil, porque você não vê a diferença. Eu não comecei na academia, eu comecei correndo e me alimentando melhor, que minha alimentação era muito ruim. Eu não comecei de início na academia, porque eu tinha vergonha de mim. Eu não queria que vissem como eu era, sabe? Eu comecei na corrida, fazendo corrida e academia. E eu me sentia muito sozinha, porque eu não falava sobre isso com ninguém, sabe? E por isso, né, de eu me sentir sozinha e entender que muitas pessoas que estão passando por isso hoje em dia também se sentem sozinha, não só em emagrecimento, qualquer coisa relacionada ao corpo, qualquer que seja o objetivo, eu sei como é complicado você ficar compartilhando sobre isso com pessoas que não sabem o que você está passando. E aí, sabendo que essas pessoas passavam, eu fiz vários desafios no ano passado. No Gym Rats, a gente tem uma comunidade muito legal no WhatsApp, com pessoas que estão passando por um processo assim, ou pessoas que querem só ser mais focadas, sabe? Então, essa comunidade é muito legal no WhatsApp. E esse ano eu queria fazer uma coisa maior, eu queria fazer uma coisa mais legal ainda. Foi quando eu criei esse desafio, que vai ser um desafio, gente, que vai acontecer o ano inteiro. Por quê? Porque não adianta você fazer um desafio só de um mês, sendo que daqui, sei lá, depois de um mês aí você vai perder o foco de novo. Todo mês vai ter desafio. Esse desafio vai ser assim. Vai ter cardápio com sugestões montadas pela minha nutricionista que eu amo. Planilhas de treinos montadas pela minha personal maravilhosa. Vai ter planilha para iniciante e planilha para quem já tá há um pouco mais tempo na academia. Tem o Habit Tracker também, que é aquele coisinha de hábito, sabe? Que você vai dando check. Vai ter o desafio no Gym Rats, que faz parte do desafio, com premiações, com caixa da Dux, Bold, enfim, pra motivar vocês mesmo. Enfim, e a comunidade do WhatsApp, que é muito legal, porque as meninas super se motivam, eu também tô lá todo dia falando com vocês, então, enfim, é um projeto muito legal. Como eu falei, todo mês vai ter, mas depois que começa no mês não tem como mais entrar, então esse vai começar dia 12 de janeiro, vou postar esse vídeo dia 6, então assim, quem assistir dá pra entrar até dia 11. Então é isso, é uma forma de ajudar vocês, é uma forma de construir uma comunidade forte com pessoas que têm objetivos parecidos, e eu tô muito animada pra esse desafio começar, tipo assim, muito animada mesmo. Isso, eu vou deixar o link aqui pra vocês, vou deixar aqui na descrição, vai ser o primeiro link que eu vou deixar, é só clicar, e qualquer dúvida que vocês tiverem pode me chamar no Instagram, que a gente conversa lá. Vou terminar de me arrumar, porque eu falei e tô demorando um tempo pra fazer minha maquiagem. Pronta, já coloquei meu look. Look de hoje, shortinho da live, blusinha da live. Esse short aqui eu uso no tamanho P. E a blusa M, porque eu gosto dela mais soltinha. Agora são 8h36. Minha aula começa 9, então eu vou voar pra academia pra gente não perder a aula. E é isso, amigas. Vou tentar gravar mais na academia pra vocês, porque eu acho que vocês querem ver mais detalhes, né? Inclusive, eu fico pensando, vocês gostam de ver a mesma coisa sempre? Porque eu fico meio sem ideia, assim, nos vlogs, sinceramente. Porque minha vida é assim. Eu não fico inventando moda, sabe? Ah, inclusive, eu quero hoje... Nossa, eu não fiz meu journal. Gente, calma, deixa eu falar antes de sair de casa. Eu comecei esse ano com metas que eu acho que vão me ajudar, eu tenho certeza na real que vão me ajudar. E uma delas é não mexer no celular nos primeiros 30 minutos que eu acordo. Então eu acordo, arrumo minha cama, vou escovar o dente e escrevo no meu... É journal que fala? Não sei, gente. Porque eu comecei a fazer isso esse ano, mas tô com ele aqui. Então na volta eu faço, mas assim, já comecei errado, porque era pra fazer... Era pra ser a primeira coisa...
do dia, né? Que é, tipo assim, escrever tudo que eu tô pensando no dia. Eu já comecei a fazer. Hoje é dia 5 de janeiro, eu já escrevi, tipo, 3 vezes. Eu escrevo várias coisas aqui do que eu tô pensando no dia, meio que um desabafo, sabe? E também pra organizar as ideias na cabeça e tal. Depois eu falo mais sobre isso com vocês, mas era pra eu ter feito, só que não vai dar tempo de fazer, porque eu tô atrasada pra ir pra minha aula. Então, é isso. Mas a questão de não usar o celular nos primeiros 30 minutos do dia, eu já tô sentindo que tá me ajudando. Porque eu acordava e, tipo assim, na cama mesmo, eu ficava, sei lá, 30, 40 minutos mexendo no celular e o tempo passava e eu nem via. Então, esse é um hábito que eu comecei a fazer esse ano e já tô vendo diferença real. Chegamos da academia, gente. Academia hoje. Graças a Deus, né? Porque assim, se a academia tá cheia, é sinal que as pessoas estão se cuidando, né? Que bom por isso. Mas, pelo amor de Deus. Eu já falei aqui outras vezes que o meu problema não é gravar na frente das pessoas. Eu realmente não tenho mais vergonha disso. Hoje em dia é bem tranquilo. O meu problema é, tipo assim, a pessoa se incomodar porque eu tô gravando e tá, tipo, tá aparecendo ela. Aí eu realmente não gosto. Eu fiz a aula de ginástica localizada, que antes eu achava que era coisa de senhorinha, mas, gente, não é coisa de senhorinha não, tá? Foi muito boa a aula, tipo assim, 50 minutos fazendo várias coisas. E aí, hoje a gente treinou quadríceps, ombro, peito. Enfim, é uma aula bem dinâmica, assim, eu gosto muito de aulas dinâmicas. E aí, depois eu saí da aula de ginástica localizada, que inclusive as gravações ficaram ridículas, porque a mulher roubou meu lugar. E aí, eu não consegui gravar, porque no lugar que eu ficava, no último vlog eu mostrei. O último vlog é um lugar certinho, assim, dá pra colocar o celular. E aí, enfim, não consegui gravar direito. Mas é isso, amigas. Aí eu cheguei em casa e fui resolver umas coisas do desafio, que antes não tava liberado por Pix. Aí depois de fazer 1 milhão de coisas pra conseguir liberar, eu consegui, graças a Deus, porque muita gente não tava conseguindo participar, porque tava a opção só de cartão de crédito. E sobre o desafio ainda, gente, eu vou fazer todo mês, e todo mês vai ter alguma coisa extra. Então, pra variar também, né, pras pessoas que querem entrar, só que assim, depois que fechar, eu vou fechar o carrinho dia 10 ou dia 11, talvez. Eu vou ver ainda com o Gabriel. Mas depois que fechar, não entra mais, e aí vai rolar o desafio de janeiro, e aí pra entrar, só no próximo, que vai ser no caso de fevereiro. Vai ter a caixa da pessoa que ganhar o Gym Rats, e aí vai ter, já tá até aqui, no meu armário, o whey da Dux, que é perfeito, vai ter creatina, vai ter várias coisas. E é uma forma de se motivar, né? Tipo assim, pô, eu tô fazendo negócio, vai que eu ganho. Enfim, eu tô muito animada pra esse desafio, pra começar. E, enfim, o que vamos fazer agora? Eu tenho que almoçar, já são 1h da tarde. E depois, à tarde, eu vou no shopping, que eu quero comprar o meu livro. Ah, eu nem falei pra vocês, esse livro que eu tô querendo comprar é porque eu não faço devocional. E aí, esse ano é uma meta minha começar a fazer. Eu quero comprar um que eu vi na Amazon, que tá vendendo muito. Só que na Amazon, gente, ia demorar 2 semanas pra chegar. E eu não tenho paciência de ficar esperando coisa chegar. Então eu vou no shopping, mesmo que eu vou pagar um pouquinho mais caro, pra ver se eu acho lá. Tomara que tenha. E é isso, gente. 2026 começou, eu tô muito feliz. Dia 9 de fevereiro começa a minha faculdade nova, que não é medicina, e depois a gente vai conversar sobre isso. Deixa eu mostrar meu almoço pra vocês, ó. Batata, como sempre, batata na air fryer, aí carne de sol e salada. E eu já falei pra vocês nos outros vlogs também que a maioria das vezes eu como ou batata ou macarrão, porque a quantidade é maior. Porque arroz é, tipo, bem menor e tal. E é uma dele. Vou jogar um salzinho em cima da salada. E eu amo. Era o sonho do Simba comer uma batatinha agora. Você quer uma batatinha? Batatinha! Você quer uma batata? Gente, falei que não ia levar esse, mas vou levar esse, porque de todas as opções que eu vi, essa foi a melhor. Tem várias opções aqui. Eu até tinha pensado em levar esse, só que tá mais caro. Aí minha mãe já leu o outro, acho que eu vou levar esse aqui mesmo. Amigas, eu só tenho uma coisa pra falar. Viva
a hipocrisia, porque eu falei que eu não ia comprar Café com Deus Pai. A minha mãe já leu esse Café com Deus Pai no ano passado, minha irmã também, e elas gostaram muito. Então, eu comprei. Vou abrir com vocês, porque eu não sei como é dentro. Aquela hora eu falei que eu ia fazer o meu journal, só que eu não fiz. Aí eu vou fazer agora. O certo é fazer de manhã. Eu tava fazendo todos os dias de manhã. Só hoje que eu acordei atrasada, que eu não consegui fazer de manhã. E aí, hoje é dia 5, né? Então já tô 4 dias atrasada. Aqui tem um lugar pra colocar o nome. Umas coisinhas falando sobre o livro. Vamos lá, gente, já mostrei meu planner pra vocês no último vídeo. Ainda não comecei a usar 100%. Eu fiz a capa e aí coloquei minhas metas aqui. No último vídeo eu falei que eu ia colocar minhas metas. Coloquei minhas metas e tal. E não comecei a usar 100%. Inclusive eu quero começar a usar porque eu tô com umas coisas pra fazer do desafio e eu preciso anotar. Talvez o vídeo nem fique muito grande, vocês não gostam, né? Mas, gente, é isso. Tem que fazer 2 do 1, 3 do 1, hoje é 5, eita, tem um dia que eu não faço. E aí, gente, eu só coloco a data e começo a escrever. É basicamente isso. Gente, eu acho que eu tô tão atolada de coisa pra fazer, tanta coisa pra resolver, graças a Deus, do desafio, que eu tô meio voada, assim. Tipo, eu tô tentando escrever aqui, aí sabe quando você tá... Tô voada, sabe? Não tô aqui. Eu tô aqui. Uma das coisas de fazer pela manhã é isso, porque você tá focada só naquilo. Então, eu acho que eu vou terminar de resolver as pendências que eu preciso resolver do desafio. 11 linhas e foi sobre o desafio, porque é uma coisa que tá me deixando um pouco ansiosa, não vou negar. Porque é uma responsabilidade, né, gente? É uma coisa que eu me propus a fazer e tudo que eu me proponho a fazer eu me entrego pra aquilo. Então, enfim. Nos outros dias eu escrevi bastante até. Eu já falei que minhas aulas vão começar dia 9, eu tô animada, gente. Ainda não falei o curso, né? Mas é porque eu quero uma coisa de cada vez também, né? Já é uma bomba para as pessoas que me acompanhavam antes, mas também eu não me importo que seja uma bomba, tá bom? Pega essa bomba e leva pra sua casa, porque pra mim não vai ficar. Então, vamos com calma. Tô contando que eu não vou fazer mais medicina. Já já eu conto o curso, já já a gente fala mais sobre isso, mas hoje, nesse vlog ainda, eu vou sentar com vocês lá na minha cama pra gente falar sobre o porquê que eu tive essa decisão e o porquê que eu tô mudando a rota da minha vida. Nossa, gente, do nada minha cama tá uma zona. Não tá uma zona, né? Só tem um monte de coisa jogada aqui. Meu planner, meu Café com Deus Pai que eu vou deixar aqui pra ler antes de dormir. Vou secar meu cabelo agora também. Pediram pra eu mostrar o que tinha na minha penteadeira, mas literalmente não tem nada demais. Deixa eu acender essa luz aqui. Eu deixo só meu perfume que eu tô usando agora, meu óleo de cabelo, desodorante, protetor, esse negócio que é pra cutícula, piranha, essas mini piranhas que eu amo. Isso aqui é pra passar no cabelo quando tá com aqueles fiozinhos chatos, sabe? Meu protetor com cor. E é isso, eu gosto de deixar só, tipo assim, o que eu uso todos os dias aqui. Tá bom, chegou o momento da gente conversar sobre... Bom, pra contextualizar vocês que não sabem, que me conheceram depois dessa fase, eu saí do ensino médio, fiz cursinho durante um bom tempo, e eu já saí do ensino médio com a cabeça de que eu faria medicina. Não importa o que aconteceria, eu faria medicina. Então, assim... Eu acho que chega um momento da nossa vida, uma fase da nossa vida, que a gente precisa parar pra pensar se aquilo que a gente tem na nossa cabeça é o que a gente pensa ou se é aquilo que a gente foi ensinado a pensar. E eu não falo isso só pra área profissional, assim, porque você vai ser quando você crescer. Eu falo em todos os sentidos, porque às vezes a gente cresce num âmbito que tem uma opinião tão forte que a gente não pode ter outra opinião, entendeu? Os meus pais nunca me cobraram quanto a isso, mas o ambiente escolar e, enfim, várias outras coisas me fizeram acreditar que se eu não fizesse medicina, eu não ia ser bem-sucedida. Se eu não fizesse medicina, não ia ter outra profissão, não tinha plano B, eu nunca tive plano B. Então, sair do ensino médio sem ter um plano B
E assim, a questão não é nem ter um plano B, é você sentir verdade no seu plano A. Porque eu não lembro em que momento eu falei, nossa, eu amo medicina. Eu não me lembro de ter falado isso, eu só falava porque, primeiro, eu queria que as pessoas vissem o quanto eu era esforçada de estar querendo medicina. E quando eu tava no cursinho, eu queria que as pessoas vissem o quanto eu me matava pra estudar. Que eu chegava às 6 horas da manhã no cursinho, eu saía às 7, 8 horas da noite direto pra casa, pra descansar e acordar no dia seguinte, 4 e meia da manhã pra estudar. Eu me entreguei de verdade pro cursinho, sabe? No primeiro ano de cursinho eu tinha acabado de sair do ensino médio, então não foi muito produtivo, assim. Mas nos outros anos eu me entreguei muito e eu cheguei a ficar muito mal pelo cursinho, porque não é um ambiente muito bom, né, gente? Parar pra pensar como você quer estar daqui a 10 anos, às vezes a gente fala isso, parece besteira, mas é muito real. E a minha irmã é médica. Vendo a rotina dela, eu, eu já tava meio assim com a medicina. Eu fui aprovada 3 vezes, mas eu não fui. Eu já tava meio assim com a medicina. E aí, ver a minha irmã passando tudo que ela tava passando por conta da medicina, gente. Olha, eu vou ser muito sincera com vocês. Pra você escolher uma profissão como a medicina, eu acho que medicina principalmente, você tem que amar de verdade o que você faz. Porque, primeiro, que hoje em dia tem muito médico. E é real isso, tem muito médico. Ah, Ana, mas todas as profissões estão. Sim, beleza, mas eu vou chegar lá. Todas as profissões têm muita gente, ok. Só que você não amar a medicina faz você ter a chance de estragar a vida de uma família. Porque se você não olha para aquela pessoa que você está cuidando com um olhar humano e não com o olhar de quanto eu vou ganhar, é muito, muito complicado, sabe? E eu falo isso pela experiência que eu tive com meu pai. Uma das vezes ele foi tirar uma pedra no rim. Uma pedra no rim. E ele teve muitos problemas por negligência médica. E claramente o médico, tipo assim, não queria saber do meu pai, ele saber do que ia vir pelo meu pai. Então, esse tipo de coisa me fez pensar que, assim como qualquer profissão, mas principalmente a medicina, é muito difícil você entrar só pelo dinheiro. E hoje em dia, pensar na medicina como você bem-sucedido. Você fazer medicina só pra ser bem-sucedido, isso não faz sentido e não fazia mais sentido na minha cabeça. Assim como qualquer outra profissão, eu não tô aqui desmerecendo as outras profissões, até porque eu vou pra outra profissão, mas a medicina em específico, você tem que amar muito o que você faz, você tem que se entregar pra aquela profissão, você tem que entregar os seus dias, o seu tudo seu pra medicina. Já desde o ano passado, desde o início de 2025. Eu passei o ano de 2025 inteiro trabalhando a minha cabeça pra não tomar a decisão errada. Amanhã, se eu mudar de opinião com alguma coisa, é porque a gente tem que recalcular sempre, gente, a vida. Porque sabe por quê? Porque esse negócio de achar que a vida vai ser sempre uma linha reta, vai ser tudo sempre muito bem resolvido, não existe. Muito melhor você mudar a rota 50 vezes até você se encontrar de verdade do que você seguir o que falaram pra você e achar que aquilo é o destino da sua vida. Eu escolhi seguir outro caminho hoje porque eu não me via na medicina, eu não senti o amor pela medicina, eu queria o que a medicina ia me proporcionar, que era falar: oi, eu sou médica, que era esse lugar de prestígio, sabe? E questão financeira também me pegava muito. Hoje em dia eu vejo que a realidade é totalmente diferente. Assim como qualquer outra profissão, você tem que amar o que você faz. E eu tô aberta a tudo. E Deus foi fazendo as coisas na minha vida, gente, de uma forma assim absurda. Tudo que aconteceu em 2025, olhando hoje, caminha muito pra minha decisão final, sabe? Ai, meu Deus, ela desistiu de medicina, gente. Eu não desisti porque eu nunca quis. Então, você viver querendo só dar pros outros o que eles esperam de você, você tá simplesmente perdendo a sua vida. Então, não faça isso. Eu, graças a Deus, vi isso em um tempo bom, assim, né? No cursinho eu tinha muito isso de tipo assim, meu Deus, eu tô velha, meu Deus, eu não passei até agora, meu Deus, tipo assim, porque lá dentro a gente sente o peso de demorar a passar, sabe? Como eu falei pra vocês, eu passei 3 vezes, mas eu não fui. E nessas 3 vezes que eu passei, nenhuma delas eu falei, meu Deus, eu não acredito, eu vou fazer medicina, meu Deus. Não, eu tava preocupada em contar para as pessoas que eu passei. Então acho que isso diz muito sobre como eu olhava para a medicina, sabe? Não como uma forma de amor à profissão, mas sim como uma forma do que a profissão ia me trazer. Eu acho muito perigoso isso, principalmente com a medicina.
E foi por isso que no ano de 2025 inteiro eu pensei muito, 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 muito mesmo. Mas eu pensei em mim, eu não pensei em ninguém. Eu pensei em mim, eu pensei em como eu quero estar daqui a 5 anos, 10 anos, em como eu quero levar a minha vida, em como isso reflete na minha vida. E eu queria, daqui a 10 anos, estar vivendo isso, sabe? Não pensando no que eu ia receber, em como as pessoas iam me ver, mas se eu queria estar vivendo isso. Então, eu acho que é basicamente isso. Eu acho que a gente precisa muito olhar com cuidado para as coisas, sem pensar no que a gente quer mostrar para o outro, mas sim pensando no que nosso coração quer de verdade. Então, acho que a gente precisa, nessa fase da vida, assim, principalmente, tem muitas meninas da minha idade que me seguem, muita gente passa por isso, porque eu sei que é uma fase muito cruel. Você ter que decidir todo o resto da sua vida agora. Mas assim, gente, entrega tudo nas mãos de Deus, vai seguindo tudo com calma, que tudo uma hora vai se encaixar, assim como se encaixou pra mim. Você precisa parar de querer mostrar para as pessoas, esperando que elas te aplaudam e comece a pensar como você quer se ver daqui a alguns anos, sabe? Porque eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade de pensar na gente. Então, é isso. Eu escolhi mudar a rota da minha vida porque eu não me enxergava na medicina e, e eu tô muito feliz com a minha escolha, eu tô muito em paz com a minha escolha. Nos próximos vlogs eu vou contando mais pra vocês sobre tudo, mas a minha insegurança era medo de me arrepender depois, só que Deus foi fazendo tudo da forma mais perfeita possível, gente. Ele foi colocando as coisas no caminho e às vezes a gente acha que a gente não tá ouvindo a voz de Deus, que a gente quer ouvir a voz de Deus, mas ele vai encaixando tudo e tudo foi se encaixando. E o ano de 2026 começou com muitas coisas boas e eu espero que o ano seja assim. Espero que o ano de vocês também seja assim. Porque não tem nada melhor da gente estar em paz com a nossa escolha. E nunca pensar em tentar agradar o outro, mas sim ficar em paz com o que você tá querendo fazer da sua vida, porque no final das contas é você e você, simplesmente. Então é isso, como eu falei, tô muito feliz com a minha escolha, tô muito em paz e obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo.